Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Os meus lábios abri, rompe o meu silêncio, a minha boca dirá os teus louvores, Senhor. Quero anunciar um Deus que é bom, justo e poderoso é meu Salvador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor.
louva teu Senhor, louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar, vamos pois louvar. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. pelas bênçãos que te dá. Olá, boa noite a todas e todos que nos assistem. Vamos ter hoje mais uma reunião das Servas da Redenção. Continuamos com reuniões online. E agora, para darmos início a esta reunião, convido a todos para cantarmos um hino em preparação à devoção.
todos, em especial as servas da Redenção e Sião do Laranjal. Vou fazer uma pequena devoção. Abrindo a porta certa. Você já se sentiu num beco sem saída? Há momentos na vida em que não enxergamos saída. Nos vemos cercados e oprimidos, e o pior, sem força para mudar esta situação. Isso não ocorre somente na nossa vida pessoal ou profissional. Isso também ocorre na nossa vida espiritual. Sozinhos estamos num beco sem saída. Não temos forças para mudar esta situação. Estamos mortos espiritualmente. Mas então, Deus vem ao nosso encontro e nos abre a porta. Essa porta é Jesus. Através do seu sacrifício na cruz, Ele abriu a porta que nos conduz à vida eterna. Não há outra porta para você. Só Jesus conduz ao Pai. Com Cristo você nunca mais estará sozinho. Entregue os seus problemas nas mãos dele e confie. Lembre-se que nem sempre o que você pede ou quer é o melhor. Jesus sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sempre abrirá a melhor porta para que você entre e se sinta acolhido. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por enviares Jesus. Ele é a porta da minha salvação. Eu confio nele e sei que ele sempre fará o melhor por mim. Amém. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. João 10:9. Obrigada, Neuza dos Santos, pela devoção. Deixo agora a palavra com o pastor Valdir para o estudo. Muito boa noite, queridas servas da Congregação da Redenção, também queridas servas da Congregação Sião do Laranjal, especialmente vocês que estão nos acompanhando aí pelas ondas da internet, no Facebook da Congregação da Redenção, ou talvez também pelo nosso canal no YouTube, onde também estamos transmitindo esta reunião do Departamento de Servas e este estudo bíblico. O tema do nosso estudo de hoje gira em torno das palavras gratidão e ingratidão. Duas palavras que fazem parte do nosso vocabulário e que acabam, de certa maneira, aparecendo no nosso dia a dia. Uma no sentido negativo, outra no sentido positivo. Quero convidá-los a nós iniciarmos este nosso momento de estudo, pedindo a bênção de nosso Deus através de um pequeno momento de oração. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso amado Pai, graças te damos porque em Cristo Jesus, teu Filho, tu nos mostraste o valor da palavra gratidão. Uma palavra que precisa ser bastante praticada na nossa realidade atual, onde o amor ao nosso próximo e o amor a ti devem ser a tônica de nossos dias, na medida em que estamos vivendo estes tempos tão difíceis. Para tanto, rogamos que tu nos abençoes neste estudo, a fim de que nele possamos obter crescimento, para seguirmos vivendo este amor em toda a sua plenitude dentro do possível. Orienta-nos a vivermos a gratidão, combatendo a ingratidão. Por Cristo, teu Filho nosso Senhor. Amém. Muito bem, a palavra de Deus, da Escritura Sagrada, em vários momentos, ela fala a respeito destas duas palavras. Comecemos com dois textos bíblicos. O primeiro diz respeito à gratidão. Palavras de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E sobre a ingratidão nós também encontramos palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Portanto, essas duas palavras não estão alheias ao texto bíblico sagrado. E convém que nós, enquanto cristãos e cristãs, nós reflitamos a respeito desta temática, para que saibamos também lidar com estas duas palavras. Muito bem,
Algumas frases a respeito de ingratidão. Primeira delas, a ingratidão, com certeza, é um dos sentimentos que mais causam mágoas e mágoas profundas. Duvido que alguém de vocês não lembre da palavra ingratidão em algum momento da vida. Certamente vocês trazem lembranças negativas com respeito a esta palavra. Talvez lembrando deste sentimento e trazendo mágoas profundas. Outra frase que também se utiliza bastante nos meios sociais: não erramos quando damos muito de nós, erramos quando esperamos o reconhecimento de alguém que não sabe valorizar a sinceridade que lhe damos. Que frase pesada esta, né? Ou talvez ainda esta outra: o grande erro que uma pessoa ingrata comete é esquecer que um dia poderá precisar de você novamente. Geralmente uma autodefesa nossa, dizer que a lei do retorno ela vai agir. Ou quem sabe ainda mais esta frase: decepção é receber ingratidão de quem você ajudou a fortalecer. Ingratidão. Mais uma vez presente. Muitas dessas frases que eu trouxe aqui são postadas por nós nas redes sociais. Talvez já tenhamos postado alguma delas. Outra: as pessoas notam quando você muda de atitude, mas nunca notam que atitude tiveram que fez você mudar. Olha a consequência de alguém que se sentiu injustiçado ou que recebeu ingratidão. Ou talvez ainda esta outra frase: cuidado para não esperar de mim aquilo que não recebi de você. Pesado isto, né? É um verdadeiro alerta. Não criar expectativas. Todas essas frases, elas trazem consigo um tom de alerta e ao mesmo tempo de julgamento. Afinal de contas, nós temos dentro de nós algo chamado ego, e que às vezes acaba se sobressaindo demais e resultando em outras palavras, em outros sentimentos destrutivos. No entanto, se a palavra ingratidão está muito mais presente no nosso dia a dia do que a palavra gratidão, a palavra de Deus nos motiva a viver o contrário. A palavra de Deus nos motiva à gratidão. Vejam o que diz o Salvador Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Olha que grande desafio, hein? Que Jesus coloca diante de nós. Sermos bons também para os ingratos e maus. Este desafio, ele é frequente, ele é constante. Isso está ligado ao mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como é difícil viver isso na prática, não é? Afinal de contas, quando nós somos alvo de alguma ação, e quando estabelecemos para nós o juízo de que somos alvo da ingratidão, automaticamente nós passamos a julgar. Julgamos, praticamos um julgamento. No entanto, a palavra de Deus, ela nos motiva a gratidão, evitando o próprio julgamento. Jesus dá esta sentença quando diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Olha só que palavra interessante de Jesus.
talvez uma dura lei para nós. Afinal de contas, nós somos muito rápidos em tecer julgamentos, em imaginar as coisas antes mesmo até de elas acontecerem. E nesse sentido, somos alertados pela Escritura Sagrada que não devemos julgar. Por quê? E aí está o alerta do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, versículo 12. Não devemos julgar porque todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Ora, dentro deste ninguém, estamos eu, está você. Estamos nós. E aí o grande ponto de interrogação que se estabelece é: como nós lidamos com estes alertas de Jesus, com estes alertas da Escritura Sagrada, até mesmo com o alerta do apóstolo Paulo? Como lidamos com estas passagens bíblicas? Será que isto não tem muitas vezes dificultado a nossa convivência, porque estamos fechando nossos ouvidos para os alertas que a Escritura nos faz? Quando fazemos isto, será que não estaríamos nos colocando num nível mais alto? Nos colocando acima do bem e do mal? Esta é uma boa pergunta. Até mesmo porque a Escritura Sagrada muitas e muitas vezes nos surpreende com atitudes de pessoas que nós nem esperaríamos. Vejam vocês, por exemplo, a história da cura dos 10 leprosos. Essa história, ela está narrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. 10 leprosos que pedem ajuda de Jesus. Jesus os manda se mostrarem aos sacerdotes. No caminho eles são curados. E dos 10, somente um retorna para agradecer a Jesus. Diz lá o versículo 16 do capítulo 17 de Lucas, que o samaritano, era um samaritano este cego. Ele voltou, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E Jesus então diz: onde estão os outros 9? Em outras palavras, de onde menos se esperava, veio uma atitude de gratidão. Surpreendente, não é? É a palavra de Deus nos mostrando o contraditório do nosso ponto de vista humano. Uma palavra que nos motiva a agradecer como uma prática constante. Aliás, olhem para esta imagem aí. Quem de nós lembrou de hoje pela manhã, quando acordou, agradecer por ter respirado a noite toda? Vocês lembraram? Olha, eu confesso para vocês que eu esqueci. Como muitas vezes nós esquecemos ao acordarmos pela manhã. O ato de respirar é um ato tão natural, tão automático, que nós nem lembramos de agradecer. No entanto, agradecer deve ser um ato contínuo. Um ato contínuo desde que se saiba a razão do porquê fazê-lo. Até mesmo porque muitas pessoas usam a palavra gratidão como uma espécie de mantra, uma espécie de ditado, algo corriqueiro, porque ter esta atitude poderá conspirar a seu favor. Qual deve ser a razão da nossa gratidão? É importante que nós nos questionemos sobre isso, até mesmo porque estamos mais preocupados em receber gratidão do que agradecer. Que bom que nós temos a Escritura Sagrada. É através dela que nós sabemos que é o amor de Deus que nos move a gratidão. E daí nós lembramos daquele texto lá de Lucas 18, 35 a 43, a cura do cego de Jericó, onde aquele homem, após ter sido curado, diz o evangelista Lucas, no capítulo 18, versículo 43, ele imediatamente passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isto, dava louvores a ele. Vejam só, o amor de Deus moveu o cego à gratidão. O amor de Deus deve nos mover à gratidão.
É Ele que nos impulsiona ao vermos as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Sede agradecidos, diz a Escritura Sagrada. Sede agradecidos porque o fato de Deus vir até nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo já é motivação para agradecer. E que grande e bela motivação! A salvação no Salvador nos impulsiona a viver esta gratidão no seu sentido pleno. Afinal de contas, somos agradecidos a Deus porque Ele prometeu um Salvador. Diz o apóstolo Paulo, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus prometeu, e somos agradecidos, Ele prometeu um Consolador. Como diz Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quantos motivos para sermos agradecidos, especialmente porque Deus cumpriu com aquilo que prometeu. Diz o apóstolo Paulo que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí vem o fechamento com chave de ouro, com gratidão no coração. Essa gratidão no coração nos motiva a olhar para nossas vidas e lembrarmos das coisas boas que Deus nos deu. E das coisas boas que também recebemos do nosso próximo. Aliás, coisas que nós nem sempre lembramos de valorizar. Isso me faz lembrar uma pequena história. Conta-se que certo homem tinha uma propriedade e ele queria vendê-la. Mas ele não sabia como escrever o anúncio. Então ele procurou um amigo que era poeta e pediu que ele redigisse, preparasse um texto para colocar nos classificados do jornal. E o amigo poeta, prontamente, por conhecer a propriedade, pegou um papel e uma caneta e lá escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Conta então que o dono da propriedade ficou feliz, tomou o texto em mãos e saiu para colocar então este anúncio no jornal. Meses depois, os dois se reencontraram. E o poeta então lhe perguntou se já tinha conseguido vender a propriedade. E o amigo respondeu: nem pense isso, meu caro. Quando cheguei em casa e li o anúncio para minha esposa, descobrimos que somos donos de um pequeno paraíso. Sede agradecidos. Viver a gratidão, agradecer, faz parte da vida cristã. Porque a palavra de Deus nos motiva a gratidão. Como diz o apóstolo Paulo, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Ou seja, o servir no reino de Deus resulta em orações de gratidão a Ele. Queridas servas, queridos amigos, que possamos ser sempre agradecidos e que possamos, dentro desta nossa gratidão, compreender a ingratidão alheia como algo que é fruto não da atitude direta nossa e nem como uma retaliação do outro, mas como um fruto primeiro do pecado. E na medida em que lidamos com o pecado do nosso próximo e na medida em que contemplamos o seu arrependimento, o perdão é a melhor palavra do vocabulário a substituir a ingratidão. Que Deus nos abençoe para tanto. Vamos orar?
Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso amado Pai Celestial, graças te damos por teu amparo, proteção e principalmente pelo perdão que nos deste em Jesus. Se naturalmente somos ingratos, em tua santa palavra aprendemos a ser agradecidos. Obrigado, Senhor, por este teu amor incondicional. Ilumina-nos para que sempre sejamos agradecidos por tudo que nos dás. Por Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Agradecemos ao pastor Valdir pelo belo estudo que nos apresentou. Por enquanto, continuamos com as nossas reuniões online e agradeço a todos que colaboram na sua realização. A próxima reunião que nós teremos será no sábado, 11 de julho. Queremos parabenizar as avós pelo seu dia comemorado hoje. Parabéns, vovós, as conhecidas mães com açúcar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Foi Ele nos dando seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus os ama e seu perdão sempre os salvará. Convido nossa vice-secretária, Jaqueline dos Santos, para a leitura da ata da última reunião online. Boa noite. Ata da reunião online das Servas da Redenção, realizada no dia 26 de junho, às 15h30, quando tivemos aproximadamente a presença de 30 participantes conectados simultaneamente. A presidente Simone Richa iniciou a reunião em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, chamando bem-vindas as Servas da Redenção e a todos que acompanhavam virtualmente. Acompanhados pelo pastor Valdir Lopes Júnior ao violão, em preparação à devoção, cantamos o hino A Lei do Senhor é Perfeita. A devoção foi dirigida pelas servas Juliane Silva e Helene Soares, baseada no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28, com o título Senhor sobre tudo e todos. O momento foi encerrado com uma oração e o hino A Minha Fé, Senhor. A palavra foi passada ao pastor Tiago Caetano, que saudou a todos, dirigiu uma oração pedindo a bênção, consolo e orientação de Deus para a nossa vida. O estudo teve como tema choro e esperança. E ainda para reflexão, compartilhou o hino Eu Quero Anunciar as Tuas Maravilhas. A presidente agradeceu pelo estudo e lembrou que a revista das servas pode ser retirada na igreja. Também lembrou que a próxima reunião será no dia 26 de junho, às 19h30. Em nome das servas, os pastores Valdir e Tiago foram homenageados pela passagem do Dia do Pastor, comemorada em 10 de junho. A vice-secretária fez a leitura da ata da última reunião, ocorrida no dia 6 de junho. A presidente agradeceu a todos que colaboraram para a reunião e também aos que assistiram virtualmente e convidou para a próxima, que será no dia 26 de junho. Passou a palavra ao pastor Valdir, que encerrou esse momento com uma oração e o hino das servas e após a bênção. Se houver alguma observação a ser feita, solicito que seja encaminhada diretamente à diretoria do departamento. Obrigada, bom final de semana a todos. Agradecemos a Jaque pela leitura da ata. Obrigada, Jaque.
Queremos também agradecer a todos que nos assistem e convido para a próxima reunião. Ao final, devolvo a palavra ao pastor, que vai nos dirigir uma oração e aí cantaremos um hino. Até a próxima reunião. Obrigada. Pastor, agora é com o senhor. Olá, queridas servas, vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade de aprender, de interagir, de estar, mesmo que de forma virtual, conectados uns com os outros, por meio desta ferramenta que tu mesmo nos deste. Pai de amor, somos gratos por tantas bênçãos que tens derramado em nossas vidas. Pai, nós te pedimos perdão porque muitos momentos da nossa vida nós focamos somente na ingratidão, naquilo que nos causa dor, naquilo que nos oprime, nos deprime, somente no nosso sofrimento. Perdão, Senhor. E muitas vezes esquecemos que o teu amparo, o teu consolo, o teu cuidado é infinito para conosco e não tem fim. Esquecemos muitas vezes que dia após dia, mesmo em meio à pandemia, ansiedades, depressões, tu estás conosco, não nos abandona e nunca irá nos abandonar. Pai misericordioso, te suplicamos, continues vindo até nós em sua palavra, nos alimentando, nos fortalecendo, nos cuidando, nos amparando. Pai, tantas são as bênçãos que tens derramado em nossas vidas que não podemos contá-las, pois muitas são. Pai de amor, é bem verdade também que muitos e muitas de nós estamos sofrendo por causa da pandemia, por causa de enfermidade, ansiedades, medos, angústias e até mesmo depressão. Pai, tu conheces cada uma e cada um de nós. Cuida-nos, guarda-nos, ampara-nos. Tu que és amor e misericórdia, e o teu cuidado e o teu consolo não tem fim para conosco, pois tu és um Deus de amor, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amor esse que se entregou à própria morte de cruz em nosso lugar, coisa que muitas vezes a nossa compreensão não consegue compreender muito bem. Mas a tua palavra nos motiva a crer, a ter confiança, a ter esperança e a depositarmos tudo isso em tuas mãos, na certeza de que tu nos ouves, tu nos acolhes, nos perdoas e também nos salva. Pai, pedimos, dá-nos o teu Espírito, para que encontremos consolo em sua ressurreição. Santo Deus, tudo isso, tudo mais que pedimos e agradecemos, o fazemos com muita alegria, disposição, em agradecimento e também pedidos que cada um de nós faz a Ti, seja lá qual for a situação que estivermos passando. Tudo isso, ó Pai, te entregamos em Tuas amorosas mãos, sabendo de que Tu cuidas, amparas e guardas cada um de nós, cada uma de nós. Nós oramos em Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Dá-nos a gratidão, ó Deus, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos encerrar orando em conjunto a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um grande abraço e Jesus nos abençoe. Vamos cantar o hino das servas?
e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios seguimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Jamais recearemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Sei, a vida é mesmo assim. Enquanto não vem o lugar, podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas da gente lutar e sorrir. Vamos lá. Sei, a vida é mesmo assim. Lindo. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas da gente lutar e sorrir. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Lutar e sorrir, para poder caminhar, Pra poder insistir, pra saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir.